A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal do EBD com o presbítero Arilton Alves, onde nós vamos estar passando um vídeo aula, um resumo da lição 2 do quarto trimestre, já chegando agora na lição 2 dessa lição abençoada, a justiça de Deus, e a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Essa lição 2, você vai estar passando ela, se a sua escola bíblica dominical, algumas igrejas, a escola bíblica dominical às vezes é meio de semana, mas a maioria das igrejas é no domingo, Então vai ser dia 9 de outubro de 2022. E aonde vai falar, vem o fim. E já iniciando aqui o nosso textuário, e antes de iniciar também, eu quero pedir você, que é ouvinte do meu canal, se você estiver gostando, se inscreva no meu canal, dá um like aí, dá um joinha. Ativa também o sininho para você receber em primeira mão nossas videoaulas, que assim que for colocada no canal do YouTube, você vai receber em primeira mão os nossos vídeos. Eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Se já está sendo bênção, vai ser todo esse quarto trimestre, vai ser bênção para você, para sua sala, para sua igreja, para os seus alunos, para a sua família, a qual Deus tem colocado em nosso coração para nós estar passando essas aulas. O nosso textuário fala assim: "E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra." Essa mensagem, essa visão e o que Deus estava mandando Ezequiel profetizar para o povo, além de ser para o povo de Israel, mas também para os quatro cantos da terra. Esse livro de Ezequiel é um livro também escatológico, falando também dos dias atuais, é um ensino muito espiritual, é uma profecia, é um livro bem espiritual, muito espiritual, e vai falar também após a vinda do Senhor. Escatologia vai falar muita coisa que está acontecendo, que vai acontecer ainda, e coisas que vão acontecer após a vinda do Senhor. A verdade prática fala assim: a atalaia de Deus zoa o alarme do iminente perigo, anunciar que inevitável juízo divino se aproxima. Eu quero dizer para você, meu ouvinte desse canal, que primeiramente Deus avisa as pessoas do juízo, do perigo. Não é imediato e já chega e já começa a ter o juízo direto. Primeiramente é avisado tudo o que vai acontecer. O povo não é pego de surpresa, é avisado. Então a justiça de Deus, o juízo de Deus foi avisado. Fica comigo nesse canal, fica comigo nesse estudo, que eu vou estar falando daqui a pouquinho coisas muito importantes sobre o juízo de Deus. Deus avisa sempre as pessoas antes. Portanto, que Deus avisou o povo de Israel, os filhos de Israel, há cerca de quase 400 anos, 340 anos, mais ou menos, aproximadamente 340 anos, acerca do arrependimento. Então, primeiro Deus fala para o povo, seu povo, sobre o arrependimento. Então, o que eu quero dizer para você, que é o meu ouvinte desse canal, é a importância de nós estamos vivendo uma época do arrependimento. Nós estamos vivendo uma época que há tempo ainda do arrependimento. Os pregadores, os pastores, os ensinadores da palavra de Deus, usado por Deus, está aplicando a palavra hoje sobre o arrependimento. Mas vai vir o dia que não vai ter como mais se arrepender, vai vir o dia do juízo final. E Ezequiel já estava falando para o povo de Israel que não havia mais como se arrepender, só estava avisando que agora viria o juízo, que o povo ia ser tomado, ia ser levado para a Babilônia. Babilônia ia dominar sobre o povo de Israel e eles achavam que era impossível. Deus usou o rei babilônico, o rei Nabucodonosor, para assolar o povo de Israel, levar o povo cativo, porém
também você vai aprender daqui a pouquinho que o rei, ele exagerou com a vara. Quando Deus fala, quando Ezequiel fala da vara, florescer a vara, né? A vara estava na mão, como estava no rei da Síria, aquela vez lá, você vai voltar lá, você vai ver sobre o rei da Síria que estava com o chicote na mão. Agora fala sobre a vara que ia florescer. E essa vara ele usou com exagero. Aí também veio o juízo de Deus também sobre a Babilônia. Quando nós falamos de Babilônia, fala do mundo pecaminoso, que a Babilônia, né? Quem vive na prática do pecado é como vive na Babilônia. E essa Babilônia vai ser exterminada, vai ser acabada, mas isso aí no juízo final. No juízo final, a Babilônia, quem vive na prática do pecado, na prática da imundícia desse mundo, vai ter o julgamento final. E o julgamento final não tem mais como escapar. O tempo é agora. O tempo é hoje de se arrepender e se escapar da ira futura. Quando fala lá em Apocalipse das 7 taças, as 7 iras, as 7 taças derramadas, é a ira de Deus sobre Babilônia, sobre o povo que vive na Babilônia, vive na prática do pecado. Aleluia. Indo para a nossa introdução hoje, estudaremos acerca do juízo de Deus sobre aqueles que, depois de avisado, não se arrepende dos seus pecados. Deus é amor e misericórdia, mas deseja purificar seu povo da iniquidade e, portanto, não está alheia aos pecados. Então, hoje nós estamos vivendo uma época da purificação. Hoje nós não estamos vivendo a época do juízo de Deus ainda. Nós estamos vivendo a época da purificação. E Deus não pega ninguém de surpresa. Deus avisa seu povo sobre o arrependimento. E o povo de Deus escolhido, o profeta de Deus hoje, que é os pastores, é o sacerdote, conhecido como sacerdote, o presbítero, o evangelista, né? Homens e mulheres de Deus estão aí proclamando o evangelho, anunciando a volta de Cristo e anunciando também o juízo. Às vezes, poucas pessoas falam sobre o juízo de Deus, porque as pessoas têm Deus só mais como amor e como misericordioso. Mas Deus é amor, é misericordioso, mas ele é justo também. A justiça de Deus vem para aquele que não se arrepender. Aleluia. Então, precisamos nós se arrepender dos nossos pecados e viver na prática de salvação em Jesus Cristo. O objetivo hoje que nós vamos apresentar aqui primeiro, apresentar de modo geral a profecia do capítulo 7 de Ezequiel. Então, hoje nós vamos falar mais sobre o capítulo 7 de Ezequiel. 2, enfatizar o sentido da expressão repetida sobre o fim, a repetição da sentença. 3, identificar o inimigo que servirá como instrumento do juízo divino. Então, foi repetido, quando nós olhamos no capítulo 7 de Ezequiel, vai repetir várias as vezes lá que o fim vem. Se não me foge da memória, acho que repete umas 17 vezes sobre o fim vem. E vamos identificar o inimigo que servirá como instrumento. Deus usa pessoas, às vezes, como instrumento para o juízo divino. Foi usado o rei Nabucodonosor, foi usado a Babilônia para aplicar o juízo divino de Deus. Porém, eles usaram com exagero. Por isso também a justiça de Deus também veio sobre eles. Indo para a nossa primeira parte, né, da nossa lição, fica conosco até o final, porque essa lição está muito boa, tá? É só mesmo um resumo da lição, não vai tomar muito seu tempo. Aí nós vamos estudar sobre o livro de Ezequiel, o fim da referência da destruição de Jerusalém, onde Jerusalém foi destruído, né? Deus anunciou a chegada do fim, Deus anuncia. Quero dizer para você, meu ouvinte, que Deus anuncia o fim, ninguém vai ser pego de surpresa, Deus anuncia o seu juízo final. Jeremias também falou sobre o livramento de Judá, Jerusalém pode acontecer se haver arrependimento. Jeremias ainda falou sobre o povo, se haver esse arrependimento, poderia ser poupado. Se haver arrependimento, nós estamos vivendo uma época que ainda nós podemos ser poupados. Vivemos uma época que nós podemos ser poupados desse acontecimento também do juízo final de Deus, dessas 7 taças ser derramadas da ira de Deus, se haver arrependimento. Então precisamos aproveitar enquanto é tempo.
A introdução hoje da nossa revista fala assim: o juiz divino descrito no discurso profético do capítulo 7, endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente os habitantes, mas tem aplicações globais e contemporâneas. Ezequiel na Babilônia, até mesmo em Jerusalém, recusaram a mensagem do profeta, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditar que Deus, ou Javé, permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruíssem o templo. A aplicação de Ezequiel era um sacerdote, como eu falei na lição primeiro. Os irmãos, volta lá, dá uma olhadinha. Eu recomendo para você dar uma olhadinha na lição 1, você que não viu ela até o final, veja ela até o final, da lição 1 do 4º trimestre, que Ezequiel é da família sacerdotal, da família consagrada, ele é sacerdote, e agora Deus separa ele como profeta, para profetizar para o povo. E quando ele começou a falar representando Deus, tá, na terra, o povo logo viu, porque ele falava, né, a palavra de Deus veio sobre mim, ou Deus mandou dizer. Então o povo logo reconheceu que era um profeta que o Senhor tinha ungido, o próprio Deus ungiu, né, consagrou, colocou ele como profeta na terra. Nosso primeiro ponto sobre a profecia. Né? Visto que Ezequiel era conhecido primeiramente como sacerdote, era indispensável que ele entregasse a mensagem de Deus. Usado exemplo como um dos profetas, veio a minha palavra do Senhor. Porque o sacerdote não usava esse termo, veio a minha palavra do Senhor, ou dizia assim diz o Senhor. Quando eu falo assim, veio a minha palavra do Senhor, é porque o Senhor tinha entregado uma mensagem, ou ele tinha tido uma visão, ou ele tinha entregado uma mensagem para ele. E quando eu falo assim diz o Senhor, é profecia, é o profeta falando que o Senhor estava mandando, não que ele queria, ele estava falando pelo Senhor. Hoje tem muito profeta de Deus na terra, sem dúvida. Mas tem muitas pessoas que, em vez de deixar Deus usar ele, está querendo usar Deus. Usa o nome de Deus sem Deus ter mandado nada. Então, naquela época também já existia falsos profetas também. Já existiam os falsos profetas. Hoje também existe. Tem que observar certinho. É Deus que está te mandando? É Deus mesmo que está te mandando? Você está falando por nome de Deus? Ou está querendo usar Deus? Tem que ter muito cuidado. A parte B, Deus é a fonte de toda revelação e mensagem do seu reino e autoriza, credencia o seu servo a fim de representá-lo. Quem credenciou o profeta Ezequiel foi o próprio Deus. O próprio Deus credenciou Ezequiel como profeta. Aleluias. Você também pode ser um profeta, mas seja um profeta credenciado por Deus. Tem pessoas, às vezes, que quer usar credencial de pastor, de missionário, de profeta, sendo que Deus não te credenciou. Está automaticamente querendo ter uma posição elevada para a sociedade, ser reconhecido pela sociedade, que ainda você não foi reconhecido por Deus. Primeiro, o seu ministério tem que ser reconhecido por Deus. Glória a Deus. E o ministério de Ezequiel, primeiro foi reconhecido por Deus, foi o próprio Deus que titulou ele, né? Credenciou ele como profeta. No nosso ponto 2, a extensão, eu quero dizer para você, quando você vê esse V, né, na sua lição, você vê esse V aí, é o versículo da leitura Bíblia em classe. Vai ter muitas essas referências, você vai ver aqui, ó, na introdução sobre a profecia, vai ver aqui VV, versículo 1, versículo 2, e o 2 é a parte B. Então, todas as vezes que você vê essa parte V, é o versículo da leitura Bíblia em classe, que às vezes eu estou avisando, irmãos, tá? Que às vezes algumas pessoas não entendem. Esse V aqui, o que quer dizer isso aqui? Então, é referente o versículo da leitura Bíblia em classe, amém? Quando nós falamos da extensão, no tópico 2, o juízo de Deus sobre Israel foi revelado de forma clara no fato de aparecer 17 vezes no livro da expressão Adamahai,
Israel, ou terra de Israel, por mais de 340 anos falou com a tribo do sul, mas não houve arrependimento. Desta forma, o juízo foi inevitável. Então, a tribo do sul, né? A tribo do sul de Judá e Benjamim, foi a tribo que mais era rebelde. E Deus falou por mais de 340 anos sobre arrependimento, falou para eles que tinham que se achegar a Deus, e o povo cada vez se afastando de Deus, vivendo um povo na idolatria, vivendo um povo na corrupção, vivendo um povo se distanciando de Deus. Aí foi avisado, isso não foi pego de surpresa. Terra de Israel precisava se converter. E aí eu falo nessa lição para nós hoje, será que Deus tem agradado da forma que o mundo está vivendo? Será que Deus tem agradado da forma que o mundo está vivendo? E Deus está vindo avisando o tempo todo. E aí vai chegar a ira de Deus, o juízo final, depois não adianta mais. É tempo hoje, você que é ouvinte desse canal meu, hoje é tempo oportuno de você se arrepender. O arrependimento é o momento hoje, não deixa para depois, que depois já era. Depois já não tem mais jeito. E tem muitas pessoas desacreditando, pessoas que zombavam dos profetas, pessoas que mandavam matar os profetas na época, no próprio Jerusalém, no próprio na tribo do sul. Eles mandavam matar os profetas, mandavam prender os profetas, por desobediência a Deus. E Deus não aceita o povo vivendo a desobediência, mas Deus dá tempo. Deus não já chega castigando, não. Deus dá tempo, Deus é amor, Deus é misericordioso, Ele dá tempo para o homem, para o ser humano se arrepender. E o tempo é hoje de arrependimento. Eu te convido, venha ao arrependimento. Você que é ouvinte do meu canal, que ainda precisa se arrepender, venha para o arrependimento enquanto é tempo e antes que chegue o juízo de Deus. Apesar de ser um juízo claro sobre Israel, a mensagem tem extensão mundial por Deus. É uma mensagem exclusiva na época, lá no início, foi exclusivamente para o povo de Israel. Mas ela tem um sentido global, ela tem um sentido para o mundo todo. A mensagem tem um texto para o mundo todo, pois Deus é o Senhor do mundo. Deus não é o Senhor somente de Israel, Deus é o Senhor do mundo todo. Israel foi um povo escolhido para representar Deus na face da terra, mas Deus é para o mundo todo. Deus veio para os gentios, Deus veio para o povo de Israel, Deus veio para o branco, para o preto, para o mulato, para o índio, veio para todos. Deus veio para o brasileiro, Deus veio para o povo da Índia, Deus veio para todos. Aleluias. Deus é o Senhor de todo mundo, não tolera iniquidade da humanidade. A Bíblia diz que as 7 taças da ira de Deus será derramada na grande tribulação sobre os ímpios desse mundo. Então, acorde enquanto é tempo. Vê lá, vou te dar uma referência, anota, você pega uma caneta, você que é ouvinte do meu canal, pega uma caneta, anota aí a referência. Apocalipse 16, do versículo 1, Apocalipse 7, 1, Isaías 11, 12. Vai falar sobre a ira de Deus, sobre o povo ímpio, sobre os rebeldes dessa terra. Terceiro tópico da nossa lição. O fato de Ezequiel dizer agora, no hebraico, atahai, indica a iminência do juízo. Então o tempo de arrependimento é agora. Mas aqui Ezequiel estava falando sobre a justiça. Aí o povo podia estar perguntando assim, ei, Ezequiel, quando é que vai acontecer esse juízo de Deus? Eu falei, o tempo é agora. Vamos colocar o seguinte para nós entendermos melhor. Um oficial da justiça vai levar uma intimação numa casa de alguém. E ele vai falar sobre a condenação que já foi decretada. Primeiro é avisado que a pessoa tem que comparecer para ele explicar, né? Agora não, agora chegou a sentença. E aí chegou a sentença, você tem que comparecer ao juízo. Você tem que comparecer à sala do juízo. E aí Ezequiel, vamos colocar para nós conseguir assim entender isso aqui, como estava sendo um oficial da justiça, mas já trazendo a ordem da justiça de Deus, a decreto já de Deus da justiça. Então, quando seria? Seria agora, chegou o momento. O verbo vir, no hebraico bar, aparece 10 vezes na mensagem profética.
Isso revela que o juízo estava junto e eles para ser executado, que não havia mais tempo de escapar. Meu Deus do céu. Olha só, é como os 10 mandamentos. Essa parte é o verbo vir, o fim vem. É como os 10 mandamentos, que nós não podemos, temos que andar dentro da lei de Deus, andar dentro da normalidade da palavra de Deus. Então, quando falamos que o fim vem, né, agora chegou o momento de ser executado. Não há tempo mais de escapar. Ei, você que é meu ouvinte, quero dizer para você, ainda tem tempo de você escapar. Não espera essa justiça de Deus chegar, que depois não mais há tempo. E o povo de Israel foi avisado por longa data. Há cerca de 340 anos, aproximadamente 400 anos, o povo foi avisado. Principalmente a tribo ali de Judá, né, e Benjamim, foi avisado. Porque quando houve a separação, depois do rei Salomão, houve aquela separação da tribo, né? Ficou 10 tribos para um lado, 2 tribos no outro lado. Então agora chegou o momento do fim. Não há mais tempo. A separação houve, mas agora chegou o fim, por causa da desobediência do povo. O povo se rebeliaram contra Deus. E Deus não criou o homem para viver na rebeldia. Deus não criou o homem para viver contaminado com pecado. Deus criou o homem para ser obediente a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus. Parte B, o verbo vir, né? Revela que o juízo estava junto a eles para ser executado. Então dava para escapar. C, no âmbito mundial, o Novo Testamento também é claro, quando a iminência do juízo de Deus sobre toda impiedade. Anota as referências, vai estar passando para você as referências aí que não tem aqui na revista que você está lendo. Então estou passando para você, estou oferecendo um material, compartilhando com você um material muito riquíssimo, tá? Vai ser muita bênção para você esse material na sua sala de aula, para você usar esse slide. Dá para você usar na igreja, né? No seu data show. Vai ficar um trabalho muito bacana. Então aproveita bastante essas referências nossas. Visão geral da primeira parte. O profeta Ezequiel anuncia a hora do acerto de conta de Judá e Jerusalém com Deus Javé. Então o acerto de conta também, nós não vai chegar um momento que o povo não vai se escapar não. O acerto de conta de Deus vai vir. Para aqueles que tiver na vida toda errada, compartilhando com a iniquidade desse mundo, o juiz de Deus vai vir sobre essa terra. E nós estamos vendo, caminhando, cada dia mais estamos vendo caminhando para esse fim. Nós vamos falar agora sobre o segundo ponto, sobre o fim. Né? Falar sobre o fim. A palavra fim, no hebraico, kites, significa executar, ou ketes, né? A palavra fim, ou ketes, significa executar destruição, né? Executar a destruição. O fim vem. Quando fala a Bíblia, quando você começa a ler lá em Apocalipse, lê também Isaías, Ezequiel, fala do fim, essa palavra quer dizer executar, a destruição. A destruição do ímpio, vai chegar a destruição do ímpio. O povo que vive profano, o povo que vive na Babilônia, o povo que vive na idolatria, o povo que vive na homossexualidade, o povo que vive que não está de acordo com a palavra de Deus, o fim vai vir sobre. Então é tempo. O tempo é agora de arrependimento. Parte B. O profeta entregou a sentença que já havia saído e dada por Deus. Não havia tempo para mais nada. Esse fato, em Jerusalém, foi destruída a terra e assolada. A terra de Jerusalém foi destruída, o povo foi assolado. O povo foi, por causa da vida pecaminosa, o povo sofreu demais. O povo sofreu a consequência do pecado. Eu tenho até um estudo no meu canal, se você voltar lá, eu não tenho certeza, que eu acho que é o 4º vídeo meu, o 3º vídeo vai falar sobre a consequência do pecado. Então a consequência do pecado vem sobre o ímpio, vem sobre o injusto, por causa da desobediência a Deus. E é tempo de arrependimento, tá, irmãos? Essa palavra eu quero ter ela aqui nessa lição hoje. É tempo de arrependimento. Não espera a ira de Deus vir sobre você.
Aleluia. Assim como Jerusalém foi destruída, a terra assolada, o mundo vai ser também assolado também. O juízo de Deus vai vir. O povo de Deus, parte C, o povo de Deus precisa saber que existe o tempo de Deus avisar sobre o juízo. Lembra que eu falei no início lá? O tempo de Deus, Deus não coloca o juízo diretamente, ele avisa antes, ninguém é pego de surpresa. Existe o tempo de Deus de executar o juízo. Existe o tempo de Deus avisar que vai vir o juízo, mas existe também o tempo que Deus vai executar. Hoje nós estamos passando um período que Deus está avisando a humanidade, avisando o mundo que o juízo vai vir. Mas está dando tempo para o arrependimento. Aleluia. Mas chegar também o tempo de Deus executar o juízo. Romanos capítulo 1, 11 e 21. Anota essa referência aí, que é muito importante. Ezequiel 7, 2, Mateus 3, 7 e Romanos 11, 21. Glória a Deus. Nosso segundo tópico do segundo ponto, a expressão repetida sobre o fim. Visto que as tribos do sul conheciam bem a lei de Moisés, e eles foram avisados por muitos anos acerca do juízo, e não se arrependeram. O arrependimento não chegou. Aleluia. Não se arrependeram. Chegou a hora da execução. A pessoa vai sendo avisado, vai dando tempo, vai tendo amor, vai tendo, compaixão, vai tendo misericórdia, mas agora chegou o fim. Então agora o profeta Ezequiel vem profetizar para o povo a execução de Deus. Jeremias avisando o povo do que o povo se arrependesse, Isaías avisando o povo sobre o arrependimento. Mas agora chegou o profeta Ezequiel falando da execução de Deus. Aleluias. Nós estamos vivendo uma época que o povo de Deus, homem chamado, separado para pregar o evangelho, está falando sobre o arrependimento, sobre a vinda do Senhor. Mas vai chegar um tempo que não vai ter mais jeito. O profeta repetiu a expressão vem o fim vem, vários versículos, Lá no versículo da leitura Bíblia em classe, no versículo 2, versículo 3, o 6, o 10 do capítulo 7, vai repetir por várias vezes, vem o fim vem. Aleluias. Parte C, Ezequiel estava avisando que a sentença vinha. Aleluias. Ezequiel estava avisando que a sentença vinha. Dado a execução, havia chegado a horas. Lá em Ezequiel capítulo 7, versículo 9. Aleluias. Agora chegou o tempo. Lembra de Sodoma e Gomorra? Que Deus avisou a Abraão a sentença que foi para Sodoma? Aleluias. Lembra do dilúvio? Que Deus usou um homem na terra, Noé, para falar sobre o dilúvio, e o povo não acreditava, o povo vivia na desobediência e não acreditava. E chegou o momento da execução, não vai ser diferente também aqui o final de Ezequiel. Não vai ser diferente o Apocalipse, não vai ser diferente. O livro da Revelação, livro escatológico, escatologia, coisas que vai acontecer no futuro. Então, se prepara. Você que não está preparado ainda, corre, se prepara, se humilha perante o Senhor, pede perdão ao Senhor, se arrepende dos seus pecados, que ainda é tempo de salvação. O Senhor já voltou para muitas pessoas. Aqueles que já desceram a sepultura não tem mais como. Se ele fez por merecer estar com a vida eterna com Deus, amém. Se não fez, vai estar na justiça de Deus também, no juízo de Deus no final. E você que ainda está com fôlego de vida, aproveita enquanto é tempo de se arrepender dos seus maus caminhos e viver na vida da prática da vontade de Deus. Deus não fez o homem para viver na prática do pecado. Deus fez o homem para viver na prática da vida com Deus, na vida saudável com Deus. Aleluia. O nosso top 3 vai falar a repetição da sentença. Olha só, todas as coisas que Deus abominava, Judá praticou. E foi exatamente por isso que Deus prometeu por ele mesmo que assolaria a casa de Judá.
toda coisas pecaminosas, idolatria, prostituição, imoralidade, a casa de Judá estava praticando. E agora Deus falou por ele mesmo: a minha justiça vai estar sobre a casa de Judá. Não deixe a justiça de Deus cair sobre a sua casa. Seja um profeta dentro da sua casa também. Seja um profeta da moralidade, não da imoralidade. Seja um profeta de Deus na sua casa para fazer a diferença dentro da sua casa, no meio da sociedade corrupta, no meio de uma cidade corrupta, no meio de um país corrupto. Aleluia. Seja um profeta de Deus avisando, seja um profeta avisando o que vai acontecer, que vai chegar um dia que não vai ter mais jeito. Parte B, Deus chamou todos ao arrependimento por meio dos seus profetas. Deus chamou todos, Deus está chamando todos ao arrependimento pelo meio da palavra, pelo meio dessa lição, que lição maravilhosa. Fique comigo até o fim. Tem uma coisa muito importante que eu vou estar falando daqui a pouquinho, tá? Não perca, daqui a pouquinho eu vou estar falando uma coisa que você não pode perder aqui. Dessa forma, não houve outro remédio senão a correção por meio da execução do juízo. 2 Coríntios, capítulo 36, versículo 16. Aproveite essa referência aí. Devemos nos humilhar diante do Senhor enquanto há tempo. Enquanto há tempo. E não houve outro remédio a não ser a correção de Deus sobre o povo rebelde. E a correção de Deus está muito prestes a acontecer também. Nossa visão geral desse segundo ponto fala assim: no capítulo 7 traz uma série de expressão, sentença que confirma o sentido da destruição total no fim. Nosso terceiro ponto da nossa lição, já aproximando para o final, sobre o inimigo. Ezequiel usa uma analogia para se referir ao rei Nabucodonosor. O Ezequiel usa a palavra, sobre a vara. A vara, florescerá a vara. Só que ele, o rei Nabucodonosor, foi soberbo. A soberba entrou sobre ele e ele usou a vara exageradamente. Aí também veio a condenação, sobre o inimigo. Sobre já floresceu a vara. Quando fala já floresceu a vara, Deus já mandou, Deus já permitiu que o inimigo venha sobre a casa de Israel. O povo de Babilônia vem dominar sobre o povo de Israel. O povo da Babilônia vai destruir Jerusalém, vai destruir a cidade. E o povo mesmo assim não acreditava. O pessoal não vivia, que vivia uma época que não estava acreditando em nenhum dos profetas, mas veio. Assim como o rei da Síria, foi visto como um chicote para açoitar Samaria, Ezequiel via na mão do rei Nabucodonosor, da Babilônia, uma vara para corrigir, usado por Deus. Ele foi usado por Deus para assolar. Mas também, Deus também depois foi lá, como ele é justo, ele também assolou também o rei Nabucodonosor. Lembra bem? Deus colocou o rei para pastar junto com os animais. Foi lá para o meio do pasto, comer capim junto com os animais. Também veio sobre ele. O rei da Babilônia foi visto como uma vara para castigar Jerusalém. Castigar Jerusalém, mas foi permissão de Deus. Então Deus permite. Será o que vai acontecer com essa terra, com esse povo que vive na vida pecaminosa? Vive na Babilônia. Será quem é que Deus vai usar para executar o juízo de Deus sobre o povo? Deus sempre costuma usar um ímpio. Deus sempre usa um ímpio para o seu juízo. E será quem que Deus vai usar nesse final dessa terra para executar o juízo de Deus? E será que você não está sendo compatível também com quem Deus vai usar para executar o juízo de Deus no final? Ai daquele que compartilhar, fazer parte desse ímpio que vai castigar o povo de Deus. Cuidado, para você não estar fazendo parte quando o povo de Deus for assolado, quando a terra for, o mundo, quando o mundo for assolado, você não está fazendo parte desse ímpio que Deus está
permitindo que venha assolar o povo por causa da desobediência. E o povo só é assolado, o povo só é castigado por causa da desobediência. Segundo tópico do nosso terceiro ponto, Deus usaria o poder público da Babilônia para destruir Jerusalém. Deus usaria, né? Duas revelações aqui, ó. Deus usaria o poder público da Babilônia para destruir Jerusalém. E será quem é que Deus vai usar para destruir o povo da rebeldia? 2. Você encontra lá em Ezequiel capítulo 7, versículo 10, tá? 2. Deus sabia do exagero que haveria na soberba da Babilônia. Deus já sabia que ia precisar castigar a Babilônia, castigar o rei de Nabucodonosor pela soberba, né? Aproveitar a situação. E vai acontecer também que Deus vai permitir ímpio dominar sobre a terra, mas ele com soberba, porque ele vai massacrar também o povo, a igreja vai ser massacrada, tá? Mas aí também o castigo vai vir sobre ele, a destruição vai vir sobre ele, ele vai ser também humilhado também. Mas nós não podemos fazer parte desse ímpio que vai ser usado na terra para executar o juiz de Deus. Em parte vai ser usado aí, tá? Vai ter uma parte aí do falso profeta, do anticristo, mas só que quando o anticristo vier sobre a terra, o povo de Deus já foi arrebatado, tá? Mas vai vir. E aquele que ficar para trás vai presenciar isso aí, tudinho. O que não deixaria de punir também, Deus é justo sobre toda a nação. Então Deus precisou punir também o executor que Deus permitiu que executasse sobre o povo de Israel, sobre a desobediência, mas também a justiça de Deus veio sobre a Babilônia também. Terceiro tópico, falar assim, ó, o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, considerado o rei da soberba, né, ao ponto de Deus ter feito ele pastar com os animais por não ter arrependido quanto foi avisado por Daniel. Olha só, o profeta Daniel, quando estava servindo lá na corte, o profeta Daniel avisou ele que ele precisava se arrepender, né, do castigo que ele fez sobre o povo de Israel. Só que como ele não se arrependeu, a soberba entrou, né, regendo com vara de ferro sobre o povo, agora Deus foi lá e deu um castigo muito grande a ele. Parte B, né, você vai encontrar lá em Daniel capítulo 4, anota essa referência aí, ó, Daniel capítulo 4, versículo 37, Daniel 32, versículo 33. A palavra Nabucodonosor vem da antiga língua acadica, significa Nabu, proteja a minha herança. Esse nome revela a adoração do falso deus, Nabu, considerado pelos babilônios como filho do deus Marduk. Olha só, esse nome Nabucodonosor, né, quer dizer proteger a minha herança, considerado pelos babilônios como o filho do deus Marduk. Então, colocava esse nome já referendo a deus pagã. Esse deus da Babilônia, considerado o deus deles lá, é Marduk. E esse Nabucodonosor colocou o nome já para dar credibilidade aos deuses pagãos. Então, ele representava, né, Nabucodonosor, ou Nabu, representava Marduk. Nabucodonosor foi tão influente que seu nome aparece 30 vezes no Antigo Testamento e por 43 anos reinou sobre a Babilônia, várias partes do mundo. E o rei Nabucodonosor aparece 30 vezes no Antigo Testamento e ele reinou por 43 anos na Babilônia e por vários lugares. Último tópico da nossa lição, tópico 4, né? Que benção, estou chegando no final aqui, onde eu queria falar com você. A palavra Babilônia vem do acádico. Antiga significa portão de deuses, tá? Babilônia fala os portão de deuses, que eles adoravam vários deuses na Babilônia e não adorava o Deus Criador. Provavelmente uma referência em Marduk, considerado o principal deus da Babilônia. Esse deus da Babilônia aí era o deus Marduk. Ele era o deus principal da Babilônia. Por isso, Nabucodonosor tinha o nome referente, né, dando referência a Marduk. A Babilônia foi um país tão influente na questão da idolatria. A Babilônia
Por isso, quando fala assim, está vivendo na Babilônia, está vivendo na idolatria, está vivendo na vida pecaminosa, é um babilônico, está na Babilônia, né? Que todo o sistema diabólico do mundo é comparado à Babilônia. Vê lá em Apocalipse 18, e versículo 2. Todo sistema diabólico é considerado, é comparado à Babilônia, porque a Babilônia era uma referência de idolatria da época, era uma referência do povo pecaminoso na época, e um povo que, quando eles pegavam o povo de Deus, eles massacravam, entendeu? Querendo mostrar que o Deus deles era poderoso e o Deus de Israel não era. E tem muita gente também querendo humilhar o servo de Deus, humilhar o povo de Deus, mostrando que Deus não vale nada, que eles vivem sem Deus. Eu quero dizer que o juízo de Deus vai vir sobre esse povo, e se arrepende enquanto é tempo. Aleluia. Hoje o sistema diabólico do mundo é visto como babilônico. E o povo de Deus é visto como Daniel, que mesmo vivendo em época, né, mesmo vivendo em época de sistema pecaminosos, permanecer fiel. Nós vivemos uma época de um povo que nós estamos vivendo, parece, dentro da Babilônia. E aí vai ver a diferença. Será que eu preciso fazer a diferença como Daniel? E você está fazendo a diferença como Daniel? Daniel vivendo numa época dentro de um povo da Babilônia, um povo corrupto, um povo idólatra, um povo vivendo na época toda errada, e ele continuou sendo fiel a Deus. E será que nós, no sistema que nós estamos vivendo hoje, aonde o pessoal está abusando do nosso Deus, onde o povo está abusando, fazendo chacota, fazendo piadinha de crente, fazendo piadinha da nossa palavra de Deus, da palavra de Deus, do nosso Deus, do nosso Criador, nós estamos vivendo num sistema podridão, um sistema babilônico. Será que nós estamos conseguindo manter, como Daniel foi, fiel a Deus, mesmo vivendo na época da corrupção, nós vivendo na época de um povo idólatra, um povo todo errado? É importante nós observar isso. Nós precisamos viver como Daniel, não se contaminar. Daniel não se contaminou. E tem muitos crentes se contaminando com essa podridão desse mundo. Tem muita gente se contaminando, começa a se contaminar com pouquinhas coisas, daqui a pouco, como vai ver, está dentro da podridão e ainda está achando que está tudo certo lá. Então temos que ter cuidado, que o inimigo está te levando para a vida pecaminosa e às vezes não está observando. Ele foi fiel. Assim como Deus deu graça a Daniel para vencer a Babilônia, também nos ajudará a vencer esse mundo da corrupção, da vida toda errada, da vida pecaminosa, da idolatria, da pornografia, da homossexualidade, da vida toda errada. Então nós precisamos viver uma vida consagrada a Deus, viver uma vida em comunhão com Deus e ter o arrependimento. Se você precisa se arrepende enquanto é tempo. Deus está dando mais uma chance, assim como deu para o povo de Israel. Vamos ver a visão geral da terceira parte. O versículo 10 dá uma pista a respeito da identidade do inimigo, que vai causar todo o mal sobre Jerusalém, o rei Nabucodonosor. Glória a Deus. Estamos chegando ao nosso final. A minha conclusão aqui diz assim: Deus é misericórdia e avisa antes de executar o seu juízo. Busquemos ao Senhor em todo o nosso coração, a fim de recebermos sua graça, ao invés da sua sentença. Então é tempo de nós buscar a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor, de que esperar a sentença. Não espere a sentença de Deus, se arrepende enquanto é tempo. Que Deus abençoe. Aqui chegamos ao final da nossa lição. Eu espero que foi bênção para você. Até a próxima lição, assim querendo Deus. Terceira lição vai falar sobre as abominações do templo. Então, nós estaremos passando semana que vem a terceira lição. Você que já é assinante do meu canal, ative também o sininho. E você que não é assinante ainda, se inscreva no meu canal, ative o sininho para você estar recebendo as minhas aulas em primeira mão. Que Deus abençoe, seja bem-sucedido na sua aula. Até domingo que vem, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você e a sua família, seja a bênção aqui nessa terra e que nós não vamos fazer parte do juízo da sentença de Deus, mas vamos fazer parte agora do arrependimento enquanto é tempo. Deus abençoe em nome de Jesus.